Olá a todos, que este vídeo os encontre bem, em paz e na companhia dos bons amigos espirituais, que eles possam lhe facilitar o entendimento desse estudo, que embora seja bem conhecido, há sempre novas interpretações e também há sempre a ocasião dos nossos amigos espirituais se aproveitar desses momentos de enlevo dos nossos pensamentos para nos orientar. Então, além de servir como estudo, podemos também, através do processo da intuição, termos boas orientações para nossas vidas nesse momento de enlevo do pensamento. Então, que a espiritualidade superior esteja presente, né, a fim de bem guiar e bem facilitar esse estudo. E eu vou falar sobre escândalos. E geralmente, quando se pensa nessa palavra, vem à nossa mente atos que têm repercussão, às vezes na mídia, mas atos que se caracterizam por serem públicos, atos ostensivos, que geralmente chocam a moral, ou a cultura, ou o padrão legal vigente. E, pelo menos, essa definição que a gente encontra na Wikipedia e a interpretação que as pessoas têm mesmo dessa palavra. A principal característica dela é a publicidade do ato. Está muito mais ligado à repercussão de alguma ação do que à ação em si. E muitas pessoas temem ser causa, a origem de escândalos, não pela ação, mas principalmente com medo da repercussão das suas ações. Porque se a ação é uma ação que choca a moral, que choca os costumes, a cultura, é uma ação ruim, haverá retaliações, haverá uma repercussão ruim daquela ação. Portanto, essas pessoas temem a publicidade. Era melhor para essas pessoas pensam que o melhor para elas seria que aqueles atos que elas fazem ficassem ocultos, que ninguém soubesse. Inclusive, para a consciência delas, era até melhor mesmo, né? Elas, que ninguém soubesse daquele ato. Porque o que as incomodam é de serem feridas no orgulho, na sua vaidade. Não estão preocupadas com o ato. Para Jesus, as pessoas que pensam dessa maneira seriam como túmulos que são caiados por fora, brancos, bonitos, mas por dentro guardam toda a podridão. Porque Jesus se preocupava muito com a essência e não com a aparência. Para Jesus, o que é importante eram os pensamentos, eram os sentimentos. Mesmo os atos, para Jesus, os atos que eram feitos em segredo é que contavam mais, porque aquilo era realmente a representação da verdade, daquilo que era sentido. Muito mais até do que as coisas que eram, as demonstrações que eram manifestas. E por várias vezes, Jesus combateu a hipocrisia, o farisaísmo. Ele combateu muito isso. Jesus sempre se preocupou com a verdade, com a essência, e não com aquilo que era mostrado ou exibido. Então, para Jesus, a palavra escândalo tem um outro significado. E nas palavras dele a gente vai encontrar um outro significado para essa palavra, que seria a de toda ação que seria uma consequência, que seria resultado dos vícios e imperfeições humanas. Para Jesus, todo mal feito, todo mal moral seria um escândalo. E Jesus usava essa palavra, então, com esse sentido. Quando Jesus diz que era preciso que houvesse escândalos no mundo, né?
Ele fala, inclusive a frase é bem essa: coitado do mundo, ai do mundo, por causa dos escândalos. Mas é preciso que venham os escândalos. Mas, coitado, ai daquele por quem vier o escândalo. Quando Jesus fala isso, em primeiro lugar, que a gente deve colocar, era que Jesus, que não é um ai de ameaça, é um ai de sentimento, de pena. Né? Jesus não podia ameaçar, porque Jesus era irmão nosso. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos sob o mesmo jugo, sob as mesmas leis. Então Jesus, como nosso irmão mais adiantado, sabia que o mal feito, o escândalo, traz consequências negativas. Porque todo ato feito contra as leis divinas é um ato que traz consequências fúnebres, consequências ruins. E o oposto disso também é verdade. Todo ato que é feito a favor das leis divinas, lei do amor, né, principalmente, lei do bem ao próximo, né, tudo que é feito de bem ao próximo, né, o perdão, tudo que é feito nesse viés, nesse caminho, tem consequências boas. Mas Jesus, como nosso irmão mais adiantado, ele sabia que aquele que fizesse um ato ruim, um escândalo, que cometesse um escândalo, ele seria trazido às consequências daquele ato que ele provocou. Então, Jesus, quando ele coloca que é preciso que venham escândalos no mundo, ele falava no sentido de que era preciso que os homens convivessem com os outros homens para que eles aprendessem, para que o ser humano se desenvolvesse. Porque é preciso que a gente, ao contato com outros seres humanos, contato com o nosso próximo, que a gente se conheça. É no contato com eles que a gente se conhece. Estando todos no mesmo barco, né, sofremos então as ações, os malfeitos uns dos outros. E para que a gente possa se conhecer, existe o outro, existe o próximo. O próximo, então, é o nosso espelho. E então é importante de ser colocado que essa questão de que era preciso que houvesse escândalos no mundo, porque isso era uma consequência natural. Sendo um mundo habitado e controlado por seres humanos, que são seres imperfeitos, é natural que o mundo fosse coalhado de imperfeições, de atos mal feitos. Né? Mas isso é uma consequência, não é uma obrigação. A partir do momento que o homem se melhorar em contato com o próximo, né, a partir do momento que ele sofre as consequências daquilo que ele mesmo comete, ele melhora. A dor não é punitiva, a dor é educativa. Então, em um mundo de provas e expiações como o nosso, há muitas dores, há muitas dores, porque há muitas imperfeições. A partir do momento que o homem aprende e se cansa, né, de fazer as coisas de uma maneira ruim, tendo consequências ruins, e adota um caminho correto, ele começa a se aproximar, ele começa a reduzir a sua necessidade de passar pela dor. Então, o ser humano, ele não deve ser instrumento, não deve se achar no direito de ser instrumento da justiça divina, porque a justiça divina ela acontece no mundo todo, a todo momento. Não precisa então que haja uma pessoa, não é preciso que haja um malfeitor ou uma pessoa para cometer um escândalo, né, para a pessoa ser punida, porque, como falei, as pessoas
aprendem em contato com o próximo, porque a dor é instrutiva, né? Seja por expiação, expiando os delitos que cometeu, seja passando por provas para que se fortaleça as suas características, Deus sempre faz tirar o bem do mal. Mas não é preciso, então, como falei, que exista pessoas que cometam escândalos. A partir do momento em que o mundo evoluir, haverá menos pessoas precisando aprender. Mas aquelas que são obstinadas no mal, que ainda precisam aprender, bem, para elas, há aqui mesmo na Terra, como também em outros orbes, né, situações em que elas podem passar por isso. Por exemplo, uma pessoa que precise passar, que se ache, que na sua consciência acha que precisa passar pela experiência de envenenamento, um exemplo, por exemplo, não precisa necessariamente que ela seja envenenada por um outro ser humano, pode ser uma picada de cobra. Mas mesmo que aqui na Terra não tenha oportunidade, há sim outros orbes surgindo com povos primitivos, e que os seres humanos que precisam passar por determinadas experiências podem estagiar. E muitas vezes são levados por conta mesmo de seus atos, pelas consequências de seus atos, fazendo então com que passem por aquelas experiências, aprendam com aquelas experiências, porque a dor é educativa, mas também fazendo avançar aqueles mundos também. Isso tudo nos explica o Espiritismo. Então, nas palavras de Jesus, escândalo sempre foi ligado principalmente ao fato em si, ao mal feito, do que a repercussão daquele fato. Há uma outra passagem, há uma outra frase de Jesus, nessa mesma passagem que Mateus fala, que está no Evangelho de Mateus, em que Jesus usa escândalos, a palavra escândalo de novo, quando ele fala que se a sua mão é motivo de escândalo, corte-a fora. Se seu pé é motivo de escândalo, corte-o fora. Se seu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Claramente, Jesus não estava falando de maneira denotativa, mas sim em sentido figurado. Jesus usava muito de alegorias, e essa foi uma alegoria bem enérgica, mas que ele falava que se algum recurso que o espírito tem o está impedindo, está fazendo com que ele cometa erros, esse espírito deve se alijar desse recurso. E quando eu digo recurso, eu digo tudo aquilo que é colocado à disposição do espírito em um determinado momento. Então, a saúde do corpo físico é um recurso. O próprio corpo físico é um recurso, como nas palavras de Jesus. A riqueza é um recurso. A inteligência, outro recurso. A beleza física, mais um. O carisma, outro. O talento artístico, outro. Tantos são os recursos que Deus coloca distribuindo como são os talentos, na parábola dos talentos, são os recursos que Deus coloca para o espírito, à disposição dele, para que, se utilizando daqueles talentos, utilizando daqueles recursos, aquele espírito possa fazer coisas boas. A saúde do corpo, por exemplo, o fato de poder andar, de poder fazer coisas, tudo isso está à nossa disposição para fazer o bem. Mas se por acaso, ao invés de fazermos o bem, fazemos o mal, mau uso desses recursos, né, é preciso que a gente não os tenha, do que a gente cometer, do que a gente faz cair nesse mal.
Então, por exemplo, uma pessoa cuja inteligência faz com que ele se eleve orgulho, né? O orgulho de si mesmo, da sua inteligência, o orgulho está sendo está sendo uma perdição para essa pessoa, está sendo a causa de um escândalo. É preferível que essa pessoa ficasse alienada mesmo do que ter a inteligência e não saber utilizá-la. Uma pessoa que tem a vaidade não, a beleza física. Uma pessoa que tem a beleza física, por exemplo, mas aquilo acaba fazendo com que ela faça malfeitos por conta de vaidade, é preferível que essa pessoa não tivesse beleza, porque ela não está sabendo fazer uso. Então é nesse sentido que Jesus falava, que era: se a vossa mão, vosso pé, o vosso olho são motivos de escândalos, cortai-os fora. Então, queria chamar bem a atenção para esse ponto que é o foco para mim desse estudo, que é a questão da essência em vez da aparência, ou da essência. Por exemplo, Jesus, quando falava sobre adultério, Jesus falava que se a pessoa olhou para outra com má intenção, olhou para a mulher do outro com má intenção, ele já cometeu adultério. Ou seja, não é preciso nem que se faça nenhuma ação, mas o simples pensar, ou seja, a essência, só isso já basta para ser considerado um escândalo. Então, devemos, quando formos fazer a nossa avaliação do nosso dia, como orientação de Santo Agostinho, em que a gente, ao final do dia, a gente verifique que atos que a gente fez contra o nosso próximo, que atos fizemos de bom, especialmente os atos que a gente fez de errado na avaliação dos escândalos, né, que cometemos, que a gente pense nisso. Não é o ato em si, mas a essência do ato. Porque isso é o que realmente importa. Então, essa é a lição sobre escândalos, né? Que a gente se preocupe com a essência, não com a aparência, que a gente não julgue o outro, porque cada pessoa está em momentos diferentes, e principalmente porque ninguém é palmatória do mundo e do próximo. Se devemos sempre criticar o mal feito, mas não o malfeitor, porque nós podemos ser até muito mais passíveis de cometer aquele ato se estivermos naquela situação. Então, que a gente tenha um olhar indulgente para o próximo, né? E sempre procurando relevar, né? Atentando sempre, criticando sempre o ato e não a pessoa que os comete, que é tão falível quanto nós somos. Então é isso. Espero que esse estudo seja de utilidade, né? Que possamos sermos cada vez mais verdadeiros, sinceros em nossos sentimentos, muito mais do que somos em aparência, nos nossos atos, que a gente procura sempre vigiar os nossos pensamentos, auscultar os nossos sentimentos, para sempre os colocarmos no caminho correto, e adotar como consequência disso boas ações. Então, o que eu tinha para falar hoje,
Obrigado a todos. E é isso aí.